Muito bem, meus amados. Para aqueles que estiveram aqui no domingo passado, nós começamos, relembrando aos demais, a caminhar na carta de Paulo aos Filipenses. E na semana passada nós vimos do versículo 1 até o versículo 11 a alegria, a satisfação de Paulo com esta igreja que não abandonava, que se identificava com ele em seu momento. Qual momento este? Paulo estava preso. Esta é exatamente a prisão que nós encontramos no final do livro de Atos. Uma prisão domiciliar que era permitida ao apóstolo, aonde ele podia receber pessoas, aonde inclusive ele precisava de ajuda para manter o aluguel, manter ali aquela casa onde ele ficou esperando o seu julgamento em Roma. É importante relembrar que, obviamente, quando ele escreveu, ele não sabia totalmente disto, mas esta não foi a ocasião em que Paulo foi executado. Ele viria a ser libertado desta prisão e ainda viveria alguns bons anos, quando finalmente ele seria preso por outro imperador romano e seria decapitado. Na nossa caminhada em Romanos, irmãos, nós estamos vendo esse tema geral da carta, que é a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. E como está sinalizado ali na segunda parte, nós vamos hoje começar o capítulo 1 do versículo 12 e vamos até o versículo 26, ok? Estamos juntos? Então vamos, irmãos, ler juntos esta parte do texto sagrado, onde nós vamos ver a nossa exposição, onde nós vamos caminhar na noite de hoje. Se você, por acaso, não estava aqui semana passada, não se preocupe, seus problemas acabaram. A parte número 1 está online, você está à sua disposição, é só acessar lá e poder pegar o fio da meada e depois pegar essa parte aqui, ok? Bem, chega de enrolação, já deu para você abrir. Versículo 12, a uma só voz diz assim a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Irmãos, cada vez mais eu tenho aquela impressão que muitas vezes apenas o ler o texto já é por demais edificação para nós. Mas, uma vez que Paulo disse a Timóteo, isso vale para qualquer pregador, para qualquer expositor da palavra, pregue a palavra, a gente precisa olhar cada detalhe, transpor 2000 anos e ver como
que o texto sagrado que lemos hoje se aplica a mim e a você no século 21. A nossa ideia que queremos comprovar pela palavra de Deus hoje, no segundo trecho de Filipenses que estamos expondo, é a seguinte: o foco no progresso do Evangelho ajusta as prioridades na nossa vida. O foco no progresso do Evangelho ajusta as prioridades na nossa vida. Esta é a frase que eu gostaria que você levasse para casa, que você meditasse durante a sua semana, quando você revisitasse este texto, quando você estivesse preparando para compartilhar na quarta, na quinta ou no sábado no seu grupo de vida, você pudesse relembrar o que nós vimos hoje, que o foco, que a prioridade, que o pensar severamente no progresso do Evangelho ajusta, modifica as prioridades na nossa vida. Será que você já se sentiu assim? Tendo prioridades que muitas vezes no seu devocional não batem com aquilo que Deus está lhe confrontando? Será que você já se sentiu talvez envergonhado ao ler a história de um homem de Deus? Na minha adolescência eu comi toda a biografia missionária que eu pudesse pôr às minhas mãos. Tudo que era enviado, toda vez que eu ia ao centro da cidade, no Rio de Janeiro, eu ia até uma livraria da Editora Betânia, que apesar de ser da Editora Betânia, tinha livros de diversas editoras, e eu procurava sempre se tinha alguma nova biografia missionária, ou de algum homem de Deus do passado. Pena que eu não conhecia outros muitos que tinham, uma vez que o mercado editorial do Brasil na década de 80 era muito, muito inferior ao que é hoje. Porém, quando eu olhava para aquelas situações, meus irmãos, eu entrava em crise. Por que a minha vida não é como desse indivíduo? O que está errado? O que está diferente? Inclusive, quando eu li um livro chamado A Vida Cristã Normal, aí é que eu entrei em crise mesmo. Falei, se esta é a vida cristã normal, o que é que eu estou vivendo? E, na verdade, meus irmãos, Deus tem usado esses homens que eram pecadores como nós, tal e qual Paulo era um pecador como nós, para nos mostrar que em alguns pontos da forma como eu lido a minha família, o meu emprego, a minha vida em geral, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. E a palavra está aí exatamente para nos exortar, para nos admoestar e para que nós possamos fazer aí a palavra da nossa frase, o ajuste necessário para que o Evangelho tome o lugar que ele precisa ter na nossa vida. Quando eu falo do Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Não há como você achar que ele é algo novo, algo diferente, algo à parte da doutrina cristã. O Evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse, que é a história da redenção em Cristo Jesus. Na nossa passagem de hoje, nós vamos dividir em 4 partes, e a primeira parte vai nos ensinar o seguinte: o foco no progresso do Evangelho molda nossa visão das circunstâncias. O foco no progresso do Evangelho molda a nossa visão das circunstâncias. No versículo 12 até o versículo 14, Paulo continua o assunto que ele estava tratando na semana passada, nós vimos. Ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos. Paulo começa esta sessão, meus irmãos, em um tom de alguém que informa algo para acalmar, para tranquilizar as pessoas. Deixa eu colocar algo para vocês entenderem que não precisa ficar apavorado com a minha situação, com aquilo que eu estou passando. Quero que vocês saibam. E ele diz que aquilo que me aconteceu, que deveria ser algo para trazer transtorno, preocupação, na verdade foi transformado em algo bom. Deus tornou ruim e fez algo bom. Deus pegou algo que seria de desesperador para muita gente e transformou em algo bom. Ano passado nós passamos a situação de um brasileiro preso numa cadeia africana. Por quê? Porque alguns muçulmanos o acusaram de estar explorando crianças, quando na verdade ele estava ajudando crianças. Pastor José Disseu. E ele ficou várias semanas preso no lugar onde não tinha um palmo para deitar. Você tinha que se revezar com os outros para poder descansar. E a igreja brasileira foi levantada para orar e tudo mais. E o que me impressionou, meus irmãos, é que a carta que nós recebemos dele, na verdade foi ano passado, já faz 2, 3 anos isso, nós estávamos indo no prédio anterior. A carta que nós recebemos dele transpirava, exalava esperança.
mostrando, meus irmãos, que a nossa visão da realidade dele era pior do que a visão dele da sua própria realidade. E assim é Paulo hoje. Ele está tranquilizando os filipenses, dizendo, não é assim como vocês estão pensando. Uma palavra tranquilizadora, mas ao mesmo tempo uma palavra realista. Porque ele fala da realidade que ele está passando, o que me aconteceu. Mas ele diz, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Ou seja, estou bem, mas realmente estou preso. Nada mudou quanto à realidade que eu estou vendo. Eu não estou em negação. Eu reconheço a realidade que eu estou passando. Paulo afirma, meus irmãos, nesse versículo 12, aos filipenses, que a sua prisão resultou no progresso. A palavra progresso, procopê, é chave na nossa mensagem de hoje. Por quê? Significa avanço, movimento para adiante, para um estado melhor, superior ou melhorado, a despeito de obstáculos e perigos que foram enfrentados. Não significa apenas um avanço numa avenida ampla, bonita, sinalizada, asfaltada, com olho de gato. Estou lembrando da estrada que eu peguei ontem lá, que não deveria nem estar ali no Água Boa, mas é outro assunto, né? E não é isso. É uma estrada esburacada, tem árvore caída, tem coisas que tentaram impedir o meu progresso, mas eu estou progredindo. O Evangelho está progredindo, não sem lutas, não sem dores, mas também não sem ganho, não sem progresso. Não estamos parados, eu não estou preso. Em outra passagem, meus irmãos, Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Ela continua progredindo, através do meu ministério e através do ministério da igreja. A realidade, meus irmãos, da perseguição que vocês estão vendo hoje acontecendo, ela não tem de maneira nenhuma paralisado a igreja. Nunca a igreja cristã cresceu tanto no Oriente Médio. Então parece que para cada cristão que o Estado Islâmico vai decapitando, outros 1000 surgem no seu lugar. Os muçulmanos têm tido sonhos, e esses sonhos têm levados a buscar cristãos para poder compreender o que está acontecendo. Por que eles estão sonhando? Eles estão sonhando com um homem com as características de Jesus vestido de branco e que se identifica com a forma como os muçulmanos chamam a Jesus. E quando eles acordam, eles vão procurando alguém para explicar, porque veja bem, ninguém nunca vai se converter através de um sonho. A pregação do Evangelho é através de mim e de você. Assim Deus determinou. Mas aquele sonho tem despertado. E eles têm buscado conhecer o Evangelho. E eles têm sido pregado a eles. E mais gente tem se convertido do que eles conseguem decapitar. Mais gente tem se convertido do que eles conseguem desalojar, perseguir, vitimizar. Porque estão presos, mas a palavra do Senhor não está presa. No versículo 12, um dos exemplos é este evangelho progredindo em meio às próprias pessoas que deveriam aprisionar Paulo. Seu aprisionamento deu relevância maior ainda ao evangelho diante dessas pessoas, pois eles sabiam que Paulo era inocente e que havia chegado ali pela inveja e oposição dos líderes judeus e depois por ter ele apelado para César. Isso você encontra em Atos capítulo 25. Lá nós encontramos, meus irmãos, Paulo transferido de Jerusalém para Cesareia. No versículo 6 de Atos 25 diz, tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, o governador, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu, percebendo que aquilo podia ser uma armadilha para favorecimento dos judeus. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César, sendo cidadão romano. Festo não pôde fazer nada, a não ser atender o apelo de Paulo.
E por isso que ele estava preso em Roma, quando ele escreve aos Filipenses. Então, meus irmãos, esta injustiça da prisão dele, de que nada ele havia feito, era conhecida. E a guarda pretoriana, a guarda do palácio, e outros mais do palácio começam a conhecer a mensagem de Paulo. O evangelho está progredindo. Eles aprisionaram o apóstolo, mas não conseguem aprisionar a palavra de Deus. Eles prenderam o apóstolo, mas não conseguem prender a palavra de Deus. Paulo não enxerga, meus irmãos, a sua situação como uma situação de pena. Porque como o foco, como a prioridade dele é que mais pessoas conheçam a Jesus, ele olha para as circunstâncias ao seu redor, ele olha para a guarda na frente da sua porta, na sua casa, impedindo que ele saísse, e ele pensa consigo mesmo: eles acham que eu estou preso, mas na verdade são eles que estão presos pelo pecado. E ele começa a pregar para os guardas. E como você bem sabe, nós temos policiais aqui na nossa cidade. Ninguém trabalha 24 horas por dia, não é verdade? Eu tenho absoluta certeza que 2000 anos atrás, nenhum guarda também trabalhava 24 horas por dia. Havia turnos, havia escalas. E eu fico vendo, meus irmãos, Paulo ansioso pela próxima escala. Porque a próxima escala era um campo missionário renovado para o apóstolo. Você vê, meus irmãos, quantas vezes nós achamos que não tem para ninguém pregar. Eu já vi gente aqui nessa igreja dizer assim: pastor, pessoal na minha escola, pessoal no meu trabalho, não quer saber de Deus não. Meu irmão, ninguém quer saber de Deus. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: não há nenhum justo, nem sequer um. Não há ninguém que busque a Deus. Todos a uma se perderam. Alguns estão em busca de um Deus, mas não é o Deus que você apresenta. É só o evangelho que pode converter um coração endurecido para que eles venham ao nosso Deus. Assim tudo se encaminhou para que Paulo cumprisse diante dos não-judeus aquilo pelo qual ele ficou conhecido até o dia de hoje: apóstolo aos gentios. O apóstolo que está agora pregando aos gentios que estão aprisionando dentro desta casa. No último versículo desse primeiro ponto, então, Paulo fala algo interessante. Sua prisão havia motivado os irmãos a pregarem, não ficarem se lamuriando, não organizando protestos ou boicotes contra Roma, não ficar fazendo abaixo-assinado. Eles não ficaram na frente da casa de Paulo ou na frente do palácio protestando. Eles pregaram. A atitude de revolta, meus irmãos, entre aspas, era pregar, fazer exatamente o motivo pelo qual Paulo estava preso ali. Mas eles pregavam não por causa do aprisionamento do apóstolo, mas por causa do evangelho. O evangelho estava sendo a mola propulsora, a mola motivadora dos filipenses. Desde o primeiro século, desde o comecinho, quando o evangelho chegou lá. Cooperar para que o evangelho chegasse aonde ele não era conhecido ainda. Será, meus irmãos, que eu tenho sido vítima das circunstâncias da minha vida? Será que eu tenho sido abalado pelas circunstâncias da minha vida porque o meu foco é muito diferente do foco de Paulo? Será que você, se tivesse, não em missões necessariamente, mas em férias, e por alguma circunstância da vida, no país onde você estava de férias, talvez na Tailândia, talvez no Vietnã, talvez você resolveu tirar férias na Coreia do Norte. Você soube que tem praias maravilhosas na Coreia do Norte. E alguém descobre que você é cristão e por alguma questão de denúncia você é preso. Se você estivesse na mesmíssima situação do apóstolo Paulo, você se viria como vítima? Você consideraria que Deus está lhe fazendo passar por aquilo para o progresso do evangelho? Meu irmão, qualquer situação na sua vida, quer seja ela bonita ou feia, boa ou ruim, pode ser modificada a sua visão sobre ela, se o seu foco está naquilo que o Senhor nos colocou nesta terra para fazer, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é sermos testemunhas do evangelho de Cristo Jesus.
como nós temos falado, não apenas na semana passada, mas em diversas mensagens, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso ganha-pão, a nossa família, nada do que fazemos ou somos tem outro objetivo, a não ser sermos testemunhas deste evangelho que nos alcançou. O foco no progresso do evangelho molda a nossa visão das circunstâncias. No segundo trecho desta noite, no versículo 15 até o versículo 18, quase todo o finalzinho não entra aí, Paulo nos ensina que o foco no progresso do evangelho coloca a nossa pessoa em segundo lugar. O foco, para que o evangelho vá à frente e alcance mais pessoas, coloca o nosso foco, nossa prioridade, em qualquer outra coisa a não ser em nós. Eu sou segundo, porque aquilo que o meu Senhor me vocacionou é primeiro. No versículo 15, o nosso texto, até o versículo 17, nós vamos encontrar uma forma poética. Veja bem, ele está preso, e ele ainda lembra de escrever um texto que seja poeticamente bonito. Ele não faz uma coisa de qualquer jeito, não. E nós encontramos uma forma poética chamada quiasmo. O que é o quiasmo? Os pensamentos vão se intercalando e se completando. Assim, Paulo esclarece que dentre os irmãos, motivados pela sua prisão, temos na verdade dois grupos, duas atitudes, duas motivações. Mas depois nós vamos ver uma só mensagem. Dois grupos, duas atitudes, duas motivações, porém uma só mensagem. Primeiro, por inveja e rivalidade. E o quiasmo nos joga para o versículo 17, onde Paulo esclarece sobre eles. No versículo 15 ele diz, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. E aí no versículo 17 ele retoma para falar quem são esses que pregam por inveja e sem sinceridade. Essas pessoas, meus irmãos, não eram pagãos, não eram descrentes, não eram judaizantes, mas eram pessoas que discordavam da visão de Paulo em algum ponto, que haviam se tornado opositores do apóstolo. Isso mesmo que você está ouvindo. Irmãos em Cristo, mas que por algum motivo discordavam do apóstolo e desejavam de alguma maneira provar que o seu jeito era melhor do que o jeito do apóstolo, porque afinal de contas ele está preso e a gente não está. Lembra muito, meus irmãos, aqueles pregadores de hoje que olham para igrejas pequenas, que olham para pastores que não andam de Mercedes, que olham para irmãos que não andam de corrente de ouro ou de relógio de $5.000 e dizem, vocês estão errados, nós estamos certos porque nós estamos prosperando. E usam as circunstâncias, às vezes, extremamente falsas para provar de que eles estão pregando a verdade, e no caso, Paulo, que está preso, necessitando da ajuda, inclusive, dos filipenses, está errado. Ou seja, não eram inimigos de fora, mas eram inimigos de dentro. No primeiro século, meus irmãos, porque o apóstolo bom é apóstolo morto. Então não se trata dos apóstolos falsos de hoje, mas o apóstolo da época, o verdadeiro, e que não temos mais hoje. Esses falsificados de hoje não tem nada a ver com aquilo que o apóstolo Paulo representava, sofrendo pelo evangelho. Porém, meus irmãos, o apóstolo que recebia a oposição, que recebia a crítica, trazia uma autoridade delegada pelo próprio Senhor. Fato, meus irmãos, que deveria trazer essas pessoas muito cuidado em se opor a ele, ou a qualquer um dos apóstolos. Veja bem, ninguém está aqui entrando naquela do ungido do Senhor, mas no primeiro século, esses homens, esses pecadores, que conviveram com o Senhor, foram colocados de uma maneira especial, para trazer a revelação escrita de Deus, o testemunho vivo do Evangelho, e plantar as igrejas, principalmente eles, as igrejas do primeiro século. Assim, neste caso, aqueles pregavam em especial aquela comunidade palaciana e romana para destacar o fato de que Paulo estava preso por algum tipo de fraqueza ou derrota da parte dele. Este era o primeiro grupo, os que tinham uma péssima motivação. Qual era o segundo grupo que nós vamos encontrar aqui? Aqueles que pregavam de boa vontade. Aqueles que pregavam por amor, uma motivação
completamente diferentes. E sobre esses, Paulo fala no versículo 16. Estes, os que tinham uma atitude espiritualmente sadia, eram motivados pela boa vontade que o Senhor implantava em suas vidas. É aquela atitude que vem da gratidão de que um dia fomos alcançados, sim, pela graça soberana de Deus, mas também porque alguém de boa vontade se importou e nos amou. Pregavam, meus irmãos, porque eles foram alcançados por Deus, mas Deus não os alcançou do nada. Deus usou outra pessoa, talvez o próprio apóstolo Paulo. E estes, porque tinham uma boa atitude, porque eram bem motivados, pregavam por amor. Sabe o que é interessante, meus irmãos, que a palavra por amor, que você encontra na sua Bíblia, ela possui uma preposição que em português perde um pouquinho o seu significado. E eu tentei, meus irmãos, encontrar uma tradução, mas não tem, porque a preposição grega é muito mais rica do que nós temos no nosso português. Eu queria explicar isso para vocês, gastar o tempo, porque essa é a mesma preposição que nós encontramos na palavra igreja. Eclesia, a preposição ek, que significa chamados para fora. Significa que a nossa origem era no mundo, nós fomos chamados de fora do mundo para sermos a igreja do Senhor, não é isso? Pois essa é a mesma preposição que Paulo coloca. Significa, irmãos, que esses filipenses, esses irmãos motivados pela prisão de Paulo, pregavam originados no amor, extraídos do amor. Claramente, eles tiravam do amor que Cristo colocava na vida deles, a motivação para pregar o Evangelho. Sabe por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque muitas vezes as pessoas querem motivar você a pregar o Evangelho por culpa. Porque se você não pregar, os perdidos vão para o inferno. E nós já ensinamos nesta igreja, meu irmão, que absolutamente nenhum dos escolhidos de Deus se perderá. E que se você não levantar-se de sua cadeira, se você não sair do seu conforto, se você não sair do seu lugar comum, Deus usará outra pessoa. Quem perde é você, sou eu. Deus não deixará o seu escolhido ir para o inferno, porque Ele vai mandar outra pessoa para alcançá-lo. Então por que eu evangelizo? Por amor a Deus, por aquilo que Ele já realizou na minha vida, porque eu quero ver este Deus conhecido pelas multidões, eu quero ver esse Deus conhecido pelas nações. Eu quero saber, meus irmãos, como foi gostoso ouvir ali, ver aquelas fotos no vídeo, nossos irmãos tão diferentes, vestidos de maneira diferente. E talvez você não tenha tido essa oportunidade ainda, mas quando eu estava naquele episódio há 10 anos atrás, 11 anos na verdade, lá em Singapura, e nós tínhamos gente de um monte de nacionalidades, e várias noites nós tínhamos oportunidade de falar sobre a nossa terra, falar sobre a nossa cultura. E os nossos irmãos vinham caracterizados, vestidos como se vestia no Paquistão, como se vestia no Nepal, como se vestia na Índia, como se vestia em países árabes, como se vestia nas Filipinas. Os brasileiros foram de camisa da seleção brasileira. Pensa num povo misturado com uma cultura complicada, né? Mas nós fomos automaticamente identificados. Acho realmente que a maneira mais fácil de identificar o brasileiro é botar a camisa da seleção. E meus irmãos, cada noite, quando a gente fazia as apresentações da cultura, das necessidades espirituais quanto ao Evangelho nos seus diversos países, eu ficava pensando, que loucura! Uma língua completamente diferente. Ali nós falávamos inglês, todos nós, mas ali quando ele começava a falar em Nepal, como é que é? Nós tínhamos 30 indianos. E eles falavam tranquilamente uma faixa de 20 dialetos diferentes. Quando eles começavam a falar, parecia uma Babel. Ele é meu irmão em Cristo. No livro da vida, onde está escrito o meu nome, está escrito o nome dele também. Porque o amor de Cristo motivou alguém a levar o Evangelho a essas nações, como motivou a trazer ao Brasil também. E assim, meus irmãos, a prisão de Paulo, mesmo que tivesse essas outras pessoas, motivavam alguns pelo motivo certo. E mais do que isso, por causa da razão dada por Paulo no final do versículo 16. O que diz lá? Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho.
Encontro não é uma obra do acaso. Antes, essa palavra significa incumbido, vocacionado, apontado, destacado. Deus havia colocado Paulo para a defesa do Evangelho. Ele não estava ali por obra do acaso. Ele não estava ali porque um romano decidiu prendê-lo. Ele não estava ali por causa da perseguição dos judeus. Na verdade, nem ali apenas era onde Deus o havia colocado, mas Deus o havia colocado para a defesa do Evangelho. O que inclusive é outra palavra que nos chama a atenção nesse texto. O que é defesa? A palavra apologia significa uma defesa prática, proativa, não passiva e defensiva apenas de um ataque. Deixa eu colocar de uma maneira que você vai entender. A palavra defesa, no caso do Evangelho, não é zagueiro e goleiro. É meio de campo e atacante. Não é ficar aqui parado e receber os golpes. Mas Paulo, meus irmãos, saía em defesa do Evangelho, saía ao ataque quando o Evangelho era ameaçado. Quer um exemplo? Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Quando ele sabe, meus irmãos, que a igreja na Galácia estava ouvindo o Evangelho, e diz Paulo que o Evangelho não era, ele sai em defesa, ele sai no ataque, porque ele não deixava que o Evangelho fosse pisado, adulterado por pessoas que estavam interessadas muito mais na sua glória do que na glória de Deus. Meus irmãos, nós temos duas tarefas. Deus tem nos posicionado como igreja, nos encontramos. Deus nos colocou como um posto para ensinar a verdade, mas também para defender, apontando o erro. E ora, meus irmãos, no século 21, como há erro. Como tem coisas, meus irmãos, que não tem condição nenhuma da igreja suportar mais. Como tem coisas, meus irmãos, que não tem condição nenhuma de nós aturarmos mais. E chegada a hora, meus irmãos, já está passada da hora de você e eu nos separarmos, nos diferenciarmos de quem tem brincado com Deus e usado o Evangelho para os seus próprios interesses. Agora lá no sul do Brasil, acho que já acabou, teve um dos maiores eventos chamados evangélicos do Brasil. E alguns amigos meus do sul que estiveram lá, saíram, que se fossem os apóstolos hoje, judeus rasgavam as vestes, botavam cinza na cabeça e saíam bradando. Porque numa programação de dias, de não sei quantas horas, eles verificaram aquilo que Charles Spurgeon falou há mais de 100 anos. Vai chegar o dia em que nem com o microscópio você vai encontrar um grama de doutrina nas pregações. Eu não sei se Deus manda recado para os seus filhos que ele já promoveu agora, mas a gente podia pedir: Deus, avisa o Chuck, avisa o Charlie, que esse dia já chegou. Porque no evento, irmãos, de vários dias, você não conseguia encontrar um grama do Evangelho. Era só poder, vitória, mensagens egocêntricas, mensagens antropocêntricas, em que Deus era mencionado no final da frase, porque afinal de contas, nós é crente, né? Paulo é colocado ali, meus irmãos, ele deixa claro, porque o Evangelho estava sob ataque. E aí no versículo 18 ele encerra o nosso segundo ponto dizendo: mas que importa? Importante é que Cristo está sendo pregado. Amados, como este verso tem sido distorcido pelos defensores dos cantores gospel, pelos pregadores pragmáticos e neopentecostais. Como o erro tem sido defendido como se fosse algum benefício para o reino de Deus e para o progresso do Evangelho. Perceba, tão simples a interpretação do texto. Paulo deixa claro que a mensagem está correta. No versículo 15 do 17 ele diz que os invejosos e mal intencionados ainda assim pregavam a Cristo e não a heresias. Então perceba, meus irmãos, que o que Paulo diz, mas o que importa se eu estou preso, o que importa se eles estão me prejudicando. O que importa não são as repercussões contra mim, importa que por porfia, por mal intenção, por inveja ou por amor, Cristo está sendo anunciado.
de verdade ele está sendo anunciado. A prioridade no progresso do Evangelho coloca a nossa pessoa em segundo lugar. Nós não fazemos e não defendemos, meus irmãos, a palavra de Deus por causa da comunidade Batista Videira, ou por sua causa, muito menos pela minha, mas por causa da verdade que ela é em si mesma, e porque ela precisa ser propagada como ela realmente é. Um exemplo, meus irmãos, que me veio à mente nesses dias, foi o exemplo que aconteceu na vida de George Whitefield. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. As palavras de Paulo podem ser exemplificadas em algo na vida do grande evangelista do século XVIII, George Whitefield. Havia um homem chamado Thorpe, que liderava um grupo de oposição a Whitefield e seu ministério. Com zombarias e provocações, ele buscava atrapalhar quando o evangelista pregava o Evangelho. Certo dia, Thorpe zombava, imitando a pregação de Whitefield, como forma de entretenimento para os seus companheiros. Fazia uma paródia, imitando a impostação de voz, imitando a questão corporal de Whitefield, para alegrar. Ele imitava com exatidão a mensagem de Whitefield, seu tom de voz e seus maneirismos. Quando, no mesmo instante, ele foi tão comovido pela mensagem que se assentou ali mesmo e foi convertido ao Evangelho. Não um homem, não uma estratégia, não um método aprendido em uma conferenciazinha de crescimento de igreja. O poder do Evangelho está nele mesmo, em sua mensagem, na pessoa que ele mesmo é, a saber, Jesus Cristo e este ressuscitado. Um homem que zombava do evangelista se converte com a mensagem que ele mesmo usava nos seus números de apresentação. Sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque a mensagem não estava adulterada. Você sabe por que as pessoas não se convertem nos shows gospels? Porque não há evangelho, há entretenimento. Você sabe por que as pessoas não se convertem diante dos pregadores de prosperidade? Porque não há evangelho, há um egoísmo tremendo em crescer financeiramente. O versículo termina, meus irmãos, dizendo que Paulo está alegre, feliz com tudo isso, mas não termina seus motivos de alegria. Na segunda parte do versículo 18, ele diz: de fato continuarei a alegrar-me. Ele traz para nós o nosso terceiro ponto desta noite. O foco no progresso do Evangelho supera nossa própria sobrevivência. E aí, meus irmãos, eu sei que vai ser difícil para eu e você compreendermos, porque nós nunca estivemos na Síria, nunca estivemos na Coreia do Norte, nós nunca estivemos numa prisão romana. Mas Paulo vai trazer agora, meus irmãos, a realidade de que ele poderia ser livre ou não da situação que ele está passando. No versículo 19, Paulo começa a explicar o motivo da sua alegria. Ele se alegra também pela expectativa que ele tem de que tudo isso lhe resultará em libertação. Talvez na sua tradução você encontre lhe resultará em salvação. Mas fica claro no contexto que Paulo não se referia a ser liberto da prisão necessariamente, mas que ele usou essa palavra dizendo que sua pregação seria vindicada, salva, entre aspas, depois de toda aquela situação. Que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, que depois de tudo aquilo passado, quer ele vivesse, quer ele morresse, a pregação do Evangelho perseveraria diante das pessoas que ele iria prestar contas, diante das pessoas que ele iria pregar. Paulo está dizendo, meus irmãos, que não importa o que aconteceria, ele seria liberto, quer vivo, quer morto, pela pregação do Evangelho. Assim, Paulo usa uma palavra que muitas vezes realmente significa salvação, como por exemplo Romanos 5,9, mas que aqui fala da futura vindicação em um tribunal romano. Parece improvável que ele tivesse a sua libertação em mente, uma vez que nas próximas duas frases ele escreve sobre a possibilidade real de uma morte próxima. Por isso, o título do nosso terceiro ponto: o foco no progresso do Evangelho supera a nossa própria sobrevivência. Primeiro o Evangelho, depois a nossa vida. No versículo 20 ele diz que a sua confiança é de novo expresso em que a defesa do Evangelho não seja para ele algo de vergonha, mas que quando ele pregasse, meus irmãos, alguns dariam as costas, mas alguns aceitariam o Evangelho. Se isso resultasse na sua vida, ótimo. Se isso resultasse na sua morte, sem problema.
vivo ou morto, liberto ou executado, o Evangelho seria glorificado. Meus irmãos, eu fico pensando, será que muitas vezes nós não perdemos de entender que Deus pode usar, diante de uma luta, uma situação, uma injustiça que você possa sofrer, que Deus pode usar o seu testemunho diante das pessoas para que o Evangelho seja glorificado no seu ambiente de trabalho? Ou você tem dúvida de que os seus colegas estão filmando você? Que você tem dúvida, ou você tem dúvida de que os seus colegas de escola, de universidade, estão prestando atenção em você? Desde o primeiro dia em que você se identificou como cristão. O resto todo pode fazer o que for, mas se você fizer algo de errado, da mesma maneira, meu amado, quando você tem uma atitude que glorifica a Deus, e às vezes você até sofre a perda por causa disso, quando o seu foco é que Deus seja glorificado, que as pessoas possam ver Cristo em você, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, o que parece perda, na verdade, é ganho. O que parece motivo até de tristeza, na verdade, é ganho. Mas tudo depende da minha e da sua atitude. E tudo Paulo resume em uma frase que se tornou emblemática sobre o apóstolo, mas, meus irmãos, que deveria também ser emblemática sobre todos nós, sobre mim e sobre você. Ou pelo menos deveria ser emblemática para todo cristão que compreendeu que nosso bem-estar, a nossa sobrevivência deve ter segundo lugar em relação ao Evangelho. Que frase é essa? Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que nós vivemos esta frase, meus irmãos, longe do Estado Islâmico? Como que nós vivemos esta frase, meus irmãos, longe da polícia política da Coreia do Norte ou da China? Você já parou para pensar nisso? Senhor, como que eu posso encarar o meu viver sendo para o Senhor? Meu viver é Cristo. Como nós falamos no começo, meus irmãos, será que você já olhou para a palavra e viu ela falar para você algo que não bate com as circunstâncias da sua vida? Que não combina com as prioridades da sua vida? Será que realmente, meu irmão, nesta semana que nós temos à nossa frente, ela será diferente da semana que passou? Será que você vai ver o balconista como simplesmente alguém que está prestando serviço a você? Será que você vai ver o médico como alguém apenas que está lhe atendendo? Será que você vai ver o taxista como apenas alguém que está lhe conduzindo? Como nós falamos em mensagens anteriores, deveríamos ter escrito ali em cima na porta: atenção, você está entrando em campo missionário. É bonito, irmãos, botar na nossa camisa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não vai mudar a nossa atitude. Não vai mudar a nossa vida. Porque continuamos preocupados com o nosso trabalho. Continuamos absorvidos pelos nossos estudos. Continuamos ansiosos pela vida. Enquanto alguém que está preso em uma prisão romana, e não foi a sua primeira oportunidade. Anteriormente ele havia sido preso aonde mesmo, irmãos? Numa prisão filipense. Aonde a igreja a quem ele está escrevendo 10 anos antes é plantada. E naquela ocasião, meus irmãos, talvez agora os filipenses estão lendo esta carta dizendo assim: este é o Paulo que eu conheço. Este é o Paulo que estava cantando com Silas lá na prisão. Este é o Paulo que veio o terremoto e abalou. E em vez dele fugir, o que ele faz? Ele fica. E quando o carcereiro já está desesperado, querendo dar cabo da própria vida para não cair nas mãos dos romanos, o que Paulo diz? Calma, calma. Estamos todos aqui. Não faça nenhum mal a você.
E aí o carcereiro vira para Paulo e diz: Senhor, o que eu vou fazer para ser salvo? O que o carcereiro estava pensando, irmãos? Como é que eu vou fazer para me tornar membro de igreja, ser batizado e ir para o céu? Como é que eu vou fazer para escapar da lança romana? O que eu vou fazer para ser salvo? Paulo, ó, em vez de dar para ele, olha, eu tenho aqui um advogado muito bom, vai lá. Em vez de Paulo dizer assim: não, finge que nada aconteceu, a gente vai ficar aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Essa é a diferença, meus irmãos. O foco é o Evangelho. Dizem que nos quartéis tem um ditado, não sei se vale para todos, mas vale para alguns: se não se move, pinte; se se move, basta continência. O que nós temos que compreender, meus irmãos, que se alguma coisa não se move, não precisa nem pintar, mas ignore. Mas se move, prega o Evangelho. Porque não estamos aqui para nenhuma outra coisa. Ontem no acampamento eu desafiei os jovens, a mesma coisa que eu tenho desafiado esta igreja. Neste ano que temos pela frente, já estamos em maio. Se você ganhar mais uma pessoa para Jesus, nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 9 ou 10 cadeiras vazias apenas. Este salão simplesmente não cabe, meu irmão. Até porque um monte de irmãos não estão aqui hoje, estão cansados do acampamento, outros estão em trabalho. Você compreende isso? Que Deus não lhe chamou para ser o próximo Billy Graham. Porque eu acredito que a essa altura do campeonato, vários aqui já estariam nos estádios, reunindo multidões. Mas Deus lhe chamou para alcançar a pessoa que está na mesa ao seu lado. Do outro lado do muro, na sua casa. Na cadeira da sua frente da universidade. Que o amor de Deus possa nos fazer compreender que viver para Cristo é realmente viver para Cristo. Não é uma frasezinha de para-choque de caminhão evangélico. Mas é um estilo de vida, meus irmãos, que vai nos constranger de tal maneira a ver uma vida de santidade, uma vida de conhecendo a Deus através da sua palavra e de proclamar o Evangelho. E se morrer, é lucro. Eu quero, antes de passar pelo ponto 4, meus irmãos, falar de algo que eu me lembro de uma mensagem ainda do nosso outro prédio. Será que você tem a firmeza de vida cristã de receber um diagnóstico terminal esta semana? Pastor, mas a minha só pega pesado. Por quê, irmão? Só acontece com os outros? Não acontece com a gente? Só acontece com aquela pessoa que deixou o testemunho lá no Facebook? Me surpreende, meus irmãos, quando ouço alguns cristãos que ainda vivem com pavor da morte. É óbvio que ninguém quer morrer, porque nós temos amigos queridos que vão sofrer, eu espero, pelo menos. Temos parentes, talvez um ou outro vá dar graças a Deus por você ter ido embora. Eu acredito que a maioria não vá. Eu compreendo, meus irmãos, que às vezes não é isso. É uma falta de compreensão que o apóstolo não tinha, de que isto aqui não é nada, nada a não ser uma matrix, uma ilusão, e que nós estamos perdendo a nossa verdadeira realidade quando nós nos apegamos a isto, e é isto tudo que será consumido pelo fogo, nos fala o apóstolo Pedro. Por quê? Porque precisa ser consumido pelo fogo, para que venham novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E você e eu nos importando, porque roubaram mais alguns bilhões na Petrobras. E eu e você nos angustiando, porque ele construiu uma piscina em formato de J, e asfaltou lá até o sítio dele. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você deve ser um alienado político e não se importar com nada. Eu estou me referindo, meu irmão, analise as suas prioridades. Porque quando chegar o dia mau, isso também é Paulo, Efésios capítulo 5, quando chegar o dia mau, você não resistirá. Se você estiver pensando nas coisas desta terra, Colossenses capítulo 3. O dia mau vai lhe atropelar. O diagnóstico ruim, o desemprego, o que quer que seja. Mas
quando nós estamos em Cristo. O viver é Ele, e o morrer, o diagnóstico, o desemprego, não importa, é lucro, desde que sirva para o progresso do Evangelho. O foco no progresso do Evangelho molda a nossa visão das circunstâncias, coloca a nossa pessoa em segundo lugar, supera a nossa própria sobrevivência e, para terminarmos esta noite, supera o nosso anseio pela eternidade também. Depois de eu falar, meus irmãos, como é importante que você esteja pensando dia e noite, volta a Jesus, volta a Jesus. Olha o que Paulo faz. No versículo 22 ele diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Paulo termina o nosso texto de hoje falando sobre o seu conflito pessoal. Quem dera o conflito de todo cristão, meu e seu. Ele começa estabelecendo um fato: se o resultado do tribunal for inocentá-lo, ele dará fruto. Como todo cristão que prioriza o Evangelho, dará fruto para o Evangelho. Esta é a conclusão óbvia e inevitável de Paulo. Qual a conclusão? Primeira do último ponto. Uma vida centrada no Evangelho terá fruto aqui. Simples assim. Pastor, mas eu estou pregando para o cabra há 10 anos, ele não se converte. Pregue para 10 cabras. Uma hora um vira ovelha. Lhe garanto. Missionário aqui da Meva, amigo meu, pregou 17 anos antes de ver o primeiro convertido. Uma cultura difícil, 17 anos. Eu não acredito, meu irmão, que você vai ter que pregar 17 anos. Pregue a tempo e fora de tempo. Em todo lugar que você estiver, pregue. Compartilhe do Evangelho. Porque Paulo sabia que se ele ficasse, ele daria fruto. Será que nós podemos falar a mesma coisa a nosso respeito? Pastor, eu fui transferido. Vamos falar de morte não, falar de transferência. Fui transferido. Eu vou para Caxurungá do Recife do Norte. Tem outro Recife agora. E eu vou para lá, sabe para quê, pastor? Para dar fruto. Essa deve ser a nossa afirmação. Essa deve ser a nossa motivação. Por que Deus está me tirando aqui de Boa Vista? Por que Deus está fazendo isso na minha vida? Para que eu dê fruto. Por que Deus está me libertando de um soldado romano? Porque a vida tem sabor de mel, e eu profetizei e determinei, ora bola. E é tudo vitória. Pobre apóstolo Paulo, que não conhecia a teologia moderna. Nós sabemos muito mais do que ele, com certeza. Só que não. Ele pensa: se eu for inocentado, a óbvia conclusão é porque Deus quer que eu dê fruto ainda. No versículo 23 ele continua dizendo: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, você e eu, Paulo. O que é muito melhor. Em enorme sinceridade, meus irmãos, Paulo não fala algo para bajular os filipenses ou agradá-los. Antes ele deixa claro que nem o amor a eles ou a obra do Senhor se compara com o amor e o anseio por estar com Cristo. Ora, é sem dúvida muito melhor. Segunda conclusão do último ponto: uma vida centrada no Evangelho anseia de forma justa pela eternidade. E aqui, meu irmão, eu quero parar o carro de novo, botar em ponto morto e falar com você. Você tem saudade de Jesus? Você tem saudade de Jesus? O que lhe faz ansiar pela eternidade? Não ir para o inferno? As ruas de ouro? A sua mansão? Já pensou se isso for tudo figurativo, não tiver rua de ouro nenhuma, mansão nenhuma? Você vai chegar lá e vai ficar frustrado. Já pensou se Jesus for meio socialista lá no céu e fizer todas as casinhas iguais? Tem mansão não. Tem a casinha simples, um casebre, talvez uma pintada de uma cor, de outra, de uma cor, de outra, só para diferenciar, para você não se perder nas ruas do céu. Sabe por que eu quero ir para o céu? Sabe por que nós deveríamos querer ir para o céu? Ele é a motivação única. O evangelho que tem sido pregado, meus irmãos, oferece um céu sem Cristo, porque oferece uma vida eterna sem arrependimento, sem nova vida, sem regeneração,
que obviamente evangelho não é, e vida eterna não é também, não há salvação. E as pessoas estão almejando algo que os livre do sofrimento aqui. Mas Paulo queria ir por causa do amado de sua alma, porque ele queria se encontrar com Cristo. Justo, eu quero ir. Só que aí no versículo 24 ele faz mais uma reviravolta na sua conclusão. Contudo, ele sabe do benefício pela graça de Deus que a sua permanência pode ter para com a igreja. Veja que tudo isso, irmãos, está no campo das possibilidades futuras. Mas o foco não é sair daquela prisão. O foco, meus irmãos, é ficar por amor ao evangelho ou partir por amor àquele que é o evangelho. Em nenhum lugar Paulo está preocupado se eu vou ficar preso, se eu vou ficar solto. O que ele está interessado é o seguinte: se liberto ou executado, se vivo ou morto, que o evangelho progrida, que o evangelho vá em frente. Aí ele tira duas conclusões: se eu ficar, ótimo, o evangelho progrediu e eu vou dar mais fruto ainda. Eles vão ter que me aturar nos próximos anos. Mas se eu morrer, eu estarei com Cristo, e é muito melhor. Terceira conclusão do quarto ponto: uma vida centrada no evangelho abre mão do melhor de Cristo, estar com Ele, se for para ser instrumento de Deus por mais tempo. Eu não sei, meus irmãos, quantos anos cada um de nós vai viver, mas eu já falei várias vezes que eu particularmente não gostaria de chegar à idade da minha avó. Minha avó faleceu há alguns anos com 94 anos. Tomava muitos remédios, como é normal nessa idade. Graças a Deus, alguns filhos tinham condição de bancar os remédios. Tinha momentos de senilidade, menos quando orava, menos quando falava das coisas de Deus. Aí não tinha senilidade nenhuma, completamente lúcida. Mas eu particularmente não gostaria de chegar até essa idade. Eu gostaria, meus irmãos, que Deus cumprisse exatamente, eu creio que cumpriu na vida dela, aquilo que George Whitefield falou: somos eternos, até que não tenhamos mais propósito para Deus nesta terra. Que Deus possa cumprir na minha vida e na sua, e termos uma vida que o serve até o último fôlego, até o final, até que a nossa vida, meus irmãos, possa ser esgotada em Cristo. Pastor, não, estou pensando em aposentadoria, vou morar lá no Tepequém, comprar uma terra. Se for para glorificar a Cristo, está ótimo. Não, já comprei um terreno na praia, vou morar em Margarita, passar minha velhice olhando para o mar. Me perdoa a sinceridade, meus irmãos, esses projetinhos medíocres de vida eu quero longe da minha vida. Porque nós acabamos de ver um homem encarcerado dizer: para mim o viver é Cristo. Você não vê ele dizendo assim: para mim o viver é ficar diante da praia, numa ilha grega. Eu quero sair daqui porque eu vou continuar fazendo o que eu já fazia. Nada vai mudar. Talvez o jornal da época entrevistou a Paulo: se você sair daqui, você vai fazer um novo projeto de vida? Qual é o seu próximo passo? Não, vou fazer a mesma coisa que eu já fazia. Tem mais lugar para ir. Paulo almejava, meus irmãos, ele escreve, chegar até a Espanha. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Finalmente, meus irmãos, no versículo 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Paulo manifesta, meus irmãos, que provavelmente o entendimento dele, por aquilo que Deus já havia revelado que era o propósito dele, o plano dele para a vida de Paulo, é que provavelmente ele não morreria, para a alegria dos filipenses, porque ele tinha uma vida centrada em Deus, no Evangelho, e o foco dele era submeter à vontade de Deus. Deus olhou a agenda de Deus para ele e disse: feito, preso. E embaixo ainda tinha um monte de coisa, diz: não fiz tudo, tem mais coisa para fazer. Então ele dizia: tenho a impressão de que eu vou ficar para dar fruto. Meus irmãos, será que realmente o que precisamos para que as prioridades da nossa vida entrem no lugar correto é reajustar o foco na nossa vida? Porque quando nós não temos foco, nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos entender o que está escrito. Não conseguimos vislumbrar as imagens.
E eu poderia ilustrar aqui pedindo aos diversos míopes que tem aqui na igreja, meu filho, Luna, os ceguetas de plantão, que tentasse ler sem auxílio dos seus óculos. Consegue? Porque está fora de foco. Porque as lentes dos seus olhos não conseguem se ajustar mais. Uma coisa é você não conseguir enxergar algo que está projetado numa parede. Outra coisa é você não conseguir enxergar as coisas da sua vida. Porque Cristo não é a nossa vida. Cristo é um apêndice, é um departamento. Ele é uma grande fatia do gráfico pizza. Mas tem todo esse outro lado aqui, que eu vivo e faço como eu quero, como eu desejo. E aí, as circunstâncias me atropelam. O dia mal chega, porque eu não tenho vivido um foco no progresso do Evangelho, que é o próprio Cristo. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse instante, pensando no seu trabalho, pensando na sua escola, na sua universidade, pensando na sua família, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. Você tem vivido uma vida para a glória de Deus, focado no Evangelho. Você pode realmente dizer: Senhor, no meu trabalho viver é Cristo. Senhor, na minha escola, na minha universidade viver é Cristo. Senhor, o foco da minha vida com meus filhos, com a minha família é Cristo. É só isso que eu desejo, é só isso que eu quero. Na sua oração de hoje você pode falar ao Senhor: que talvez você precise de um ajuste de foco. Eu quero convidar você a se comprometer de forma prática com Deus. Cite, mencione diante do Senhor aquelas áreas onde você tem tomado a conta, aonde você tem assumido o controle, e aonde você tem colocado foco em si e na sua vida. E de forma muito prática, meu irmão, minha irmã, diga para Deus hoje: Senhor, eu quero mudar aqui, é esse lugar da minha vida, onde o Senhor tem que controlar-me e controlar tudo. Porque aí as prioridades da minha vida serão realmente ajustadas. Deus, ouve a oração do teu povo nesta noite. Ouve a oração, ó Deus, daqueles que, diante da tua palavra hoje, foram confrontados para buscar mudança de vida. Que o exemplo, ó Deus, do teu servo do passado, um homem extremamente usado, com certeza absoluta, mas um pecador como nós, que poderia falhar como nós, que poderia não ter deixado nenhum exemplo deste, como talvez nós não estejamos deixando. Da mesma maneira, ó Deus, que ele foi objeto da tua graça, nós podemos ser também. Ajuda-nos, Deus, a acordarmos amanhã de manhã, lembrarmos da nossa salvação e de quem nós somos em Cristo, e vivermos todo o nosso dia para a tua honra e para a tua glória, porque para isso o Senhor tem nos chamado. Nós clamamos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém.